Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo do nosso módulo 2, onde a gente vai falar agora um pouco mais, aprofundar o nosso conhecimento um pouco mais sobre o agente, a pessoa que entrega a mensagem. Como funciona, quais são os elementos que de fato fazem diferença quando você fala do agente, desse pilar da influência e da persuasão. Então vamos começar, chega aqui. Bom, a primeira coisa que você tem que sacar e que você precisa aprender é que um dos principais elementos que faz o agente ser alguém mais ou menos persuasível é o nível de afinidade e afeição que essa pessoa tem com você. Né? Então, inclusive afeição e afinidade é uma das armas da persuasão, né? Do livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, ou Influence em inglês. Né? É um livro fantástico de um dos maiores autores sobre persuasão no mundo. E o que ele diz é que quanto maior a afinidade, quanto maior a afeição você tem, quanto mais você gosta da pessoa com a qual você está falando, maior é o seu nível de persuasão, certo? Ou seja, se você identifica essa pessoa como alguém que gosta muito de você, que quer seu bem, você tende a deixar ela persuadir você mais, ou seja, você tende a dizer mais sims para essa pessoa. Então, com isso em mente, o que a gente precisa fazer quando a gente quer aumentar o nosso poder de persuasão é fazer as pessoas terem mais afinidade conosco ou terem mais gostarem mais de nós, né? E existem dois elementos principais que controlam isso na mente das pessoas, né? Então, como é que a gente decide de quem a gente gosta mais e de quem a gente gosta menos, né? Como é que a gente faz para intuitivamente ou inconscientemente escolher quem que a gente gosta mais e quem que a gente gosta menos? São dois elementos principais, tá? Duas formas. A primeira coisa que a gente leva em consideração é a atratividade física ou aparência. Então, se uma pessoa é fisicamente atraente para você, ou se ela tem uma boa aparência, isso faz muita diferença no poder de você gostar dela mais ou não e consequentemente, no seu nível de persuasão ou no nível de persuasão que essa pessoa tem com você, tá? É por isso, por exemplo, que quando a gente vê um hostess de restaurante, uma pessoa que recebe as pessoas no restaurante, geralmente é uma pessoa de boa aparência, né? Naturalmente as pessoas sabem disso, né? Que pessoas de boa aparência têm um poder maior de persuasão. Agora, o quanto isso é verdade, né? Quanto um poder maior de persuasão? Bom, se você parar para olhar os estudos que foram feitos a respeito disso, existem dois principais que são fantásticos, tá? O primeiro deles é que na década de 80, um estudo descobriu que os réus, as pessoas que estavam sendo julgadas e que aparentemente, né, e que quando você vê, tinha uma boa aparência, o cara se cuidava, o cara tava ali, de certa maneira, uma boa aparência, né? Alguém que você olha e fala, não, aquela pessoa tem uma boa aparência. Os réus com boa aparência tinham o dobro de chances de serem julgados como inocente. Olha isso, esse é o nível de influência que tem a sua aparência em relação ao nível de persuasão que você vai conseguir, né? Ou seja, se você se cuida, se você veste um terno, por exemplo, se você veste uma roupa mais elegante, se você tá sempre com a barba feita, esse tipo de coisa faz uma verdadeira diferença no seu nível de persuasão. E não só um pouquinho, ela dobra as tuas chances de ser mais persuasivo, né? Então é isso que esse estudo da década de 80 destacou e descobriu, né? Que as pessoas com boa aparência tinham o dobro de chances de escapar da prisão quando elas são julgadas. Olha que maluco isso, né? É impressionante isso. Outro estudo feito na década de 70, um pouco antes, em 1974, falou que as eleições são completamente influenciadas pela aparência dos candidatos. Olha que maluco isso. Candidatos com boa aparência tiveram uma tendência, nesse estudo, de duas vezes e meia a mais de serem eleitos. Ou seja, os caras que têm boa aparência, que aparecem nas câmeras bem, que tem uma boa postura, que de fato mostram confiança e que tem uma boa aparência física, né? Não, e quando eu digo boa aparência, pessoal, eu não quero dizer só pessoas bonitas, tá? É lógico que pessoas bonitas têm um poder maior de persuasão, não é? É fácil a gente perceber isso, a gente entende isso de maneira intuitiva, inclusive. Agora, quando eu digo boa aparência, é pessoas bem cuidadas, certo? Então, se você está com o cabelo cortado, se você está com a barba feita, se você é uma pessoa que aparenta ser alguém de bem, né?
Isso aumenta, nesse caso das eleições, em 2,5 vezes o número de votos que essas pessoas recebem, tá? E o mais maluco é que 73% dos eleitores dizem que a aparência não influenciou a sua decisão. Apesar da gente saber que os candidatos de boa aparência tiveram 2,5 mais votos. Isso é muito maluco e de fato funciona. Eu quero te provar isso e eu vou provar isso pra você usando um jogo, tá? É um jogo que passou num programa de televisão que chama Truques da Mente. Eu já te passei um vídeo deles aqui, né? E eu vou te passar esse jogo agora. Eu quero que você descubra quem é que ganhou a eleição só olhando para a foto das pessoas. Tá? Então dá uma olhada nesse vídeo que eu vou colocar agora aqui para você. Neste próximo experimento, vamos mostrar os rostos de candidatos de várias eleições locais. E são candidatos reais, de eleições reais. Algo me diz que você conseguirá escolher o vencedor, só de olhar para eles. Pronto? Vai. Preste atenção. Então, qual você acha que venceu a eleição? Pronto? Este é o resultado real. E que tal esses dois? Eis o vencedor. E esses dois? E o vencedor é... Então, você foi bem? Escolheu a maioria dos vencedores? A maioria das pessoas que pesquisamos, sim. Como escolheu os vencedores? Como poderia saber só vendo o rosto deles por apenas alguns segundos? O especialista em percepção búlgaro Alex Todorov, da Universidade Princeton, descobriu a resposta num experimento inovador em 2007. Uma olhada rápida basta para prever cerca de 70% dos resultados das eleições. 70% do tempo, podemos prever os vencedores de eleições com base apenas nos rostos. É bem incrível. Mas o que esses vencedores têm que persuadiram seu cérebro a votar neles? Não são só as roupas, a imagem no fundo ou nem mesmo o sorriso. A resposta tem a ver com duas qualidades específicas que você viu na estrutura facial deles. Em nossos estudos, descobrimos que os candidatos que parecem mais competentes e confiáveis tinham maior probabilidade de serem eleitos. Competência e confiabilidade. Você pode achar difícil acreditar que o cérebro consiga fazer tais avaliações sociais complexas baseado apenas num rosto. Mas pode. Experimente. Qual desses rostos parece o mais confiável? Este? Ou este? Que tal este? Fez sua escolha? Se você escolheu o primeiro, está com 85% das pessoas que pesquisamos. Embora o nosso julgamento do caráter do outro não seja necessariamente preciso, ele acontece num piscar de olhos. O estudo de Alex Todorov revelou que seu cérebro pode decidir se confia em alguém 1/10 de segundo depois de ver o rosto dele ou dela. Quando a face se torna mais feminina, torna-se mais confiável e parecendo mais feliz. E quando é mais masculina, ela se torna menos confiável. Cara, isso não é maluco? É muito legal descobrir o quanto a nossa cabeça é influenciada pela aparência simples das pessoas. Quantas pessoas você acertou desses candidatos a eleições? Quantos deles você conseguiu acertar? É grande a chance de você ter acertado muitos deles, né? Então isso faz toda a diferença. É por isso que quando você cria, por exemplo, uma marca pessoal, né? Enfim, alguma pessoa que seja representada, a gente vê isso muito bem com pessoas famosas, né? As pessoas famosas se cuidam muito bem e é por isso que elas ganham muito, né? É por isso que elas são altamente persuasivas, é por isso que elas são convidadas para fazer propagandas. Saber disso é um passo a mais no seu nível de conhecimento a respeito de persuasão e influência. Agora você sabe por que isso funciona, né? Então quando você for comprar um carro, por exemplo, quando você for negociar um imóvel, quando você for escolher, sei lá, quando algo for muito importante para você de conseguir um sim, é importante que você vá uma boa aparência, certo? Cuida disso, faz toda a diferença. Agora, não é só a aparência que faz diferença, existe outro elemento que faz toda a diferença no nível de persuasão do seu agente, né? E o que é esse segundo elemento? Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. O segundo elemento, que inclusive é até mais forte do que a aparência física, muito mais forte, apesar da aparência física ser algo determinante, né? É o que a gente chama de identificação ou semelhança, tá? A gente tem uma tendência natural de gostar mais das pessoas que são parecidas com a gente.
Então, nosso poder de influência aumenta muito quando a gente consegue identificar elementos em comum com a pessoa com a qual você está falando. Se você tem, por exemplo, opiniões parecidas, personalidade parecida, história de vida parecida, estilo de vida parecido, as escolhas que você faz, né, os elementos que são, enfim, que estão na vida da pessoa, se você tem elementos parecidos com o seu receptor, seja ele um público amplo ou uma pessoa só, você aumenta muito o seu nível de persuasão e de influência quando você traz isso à tona. Então, por exemplo, no meu caso, eu não como carne, né? E quando eu falo que eu não como carne, existem duas reações. A primeira reação é que algumas pessoas dizem pra mim, nossa, mas como é que você consegue? Né? Eu não conseguiria nunca parar de comer carne, e algo desse tipo, né? E a segunda reação é, nossa, que legal, eu também não como carne. Olha que maluco. Por mais que eu não conheça a pessoa, por mais que, enfim, se ela não sabe que eu não como carne, né? Ela provavelmente, enfim, não me conhece, ou nunca almoçou comigo, né? Então, se você almoçou comigo uma vez, você vai saber que eu não como carne, né? Agora, se você não sabe disso, provavelmente eu não te conheço, né? Então, esse é o que é mais maluco. Se uma pessoa que não me conhece se identifica comigo por também não comer carne, nesse momento, a partir deste momento, o meu nível de persuasão e o meu poder de influência sobre essa pessoa aumentou. Então, o que a gente pode fazer na prática a respeito disso? É identificar elementos que a gente tem em comum com a pessoa com a qual você está persuadindo, certo? Então, seja ele, o seu receptor, um público amplo que tem uma opinião parecida sobre um assunto, talvez uma opinião política, talvez uma opinião, de saúde, algo que você vê que tenha conexão com você e que você seja da mesma maneira, você pode trazer isso à tona. E isso vai aumentar o seu poder de persuasão. É algo fantástico, vale muito a pena que você teste e que você coloque em prática. Inclusive, é uma das coisas que a gente faz com os scripts, né? Quando a gente coloca os scripts no ar, quando a gente faz um script persuasivo, tudo que a gente faz é identificar elementos que causem identificação entre o agente e o receptor. E a gente fala a respeito desses elementos, mesmo que eles não tenham nada a ver com o seu produto. Ou seja, eu posso estar vendendo para você um imóvel. Se eu identificar que você também não come carne e eu falo isso na nossa conversa, o meu nível de persuasão subiu naquele momento e eu tenho uma tendência muito maior de te vender um imóvel que eu estou querendo vender ou de conseguir um sim de você. Essa coisa é mágica, esse elemento é mágico, a identificação é algo poderosíssimo e você precisa usar ele no seu arsenal de persuasão, digamos assim, tá? Inclusive tem uma pesquisa que eu gostaria de trazer para você aqui que foi feita na década de 70 e olha o que eles fizeram. Eles simplesmente pegaram uma pessoa, colocaram num campus de faculdade, na frente de um orelhão e essa pessoa estava vestida com uma roupa que não era parecida com as dos estudantes, ou seja, que era diferente. O que é isso, né? Como diferente? Bom, nos anos 70, os estudantes se vestiam com as roupas de estudantes dos anos 70, né? Você consegue já imaginar aí como eles são, né? Então, eles pegaram uma pessoa de terno e colocaram num campus na frente do orelhão. E aí ele falava assim, olha, passava alguém, né? Ele falava assim, viu, por favor, você pode me emprestar uma moeda? Eu preciso ligar para minha casa e eu não tenho uma moeda aqui agora. E 50% ali, mais ou menos, 50% das pessoas deram uma moeda para essa pessoa ligar para casa vestida de terno. Aí eles fizeram uma troca. Eles pegaram a roupa da pessoa e trocaram, né? Simplesmente a mesma pessoa, falando do mesmo jeito, sendo exatamente igual, porém com a roupa diferente. Qual era a roupa que ele estava usando ali? Ele estava usando uma roupa de estudante, né? Então eles colocaram uma roupa parecida, parecia que esse cara agora estudava naquele campus, estava ali na frente do orelhão querendo uma moeda para poder ligar para casa porque ele não tinha, né? Era a mesma pessoa, somente a roupa mudou. E o que aconteceu? O resultado foi que quando ele pediu uma moeda para as pessoas, mais de 80% das pessoas entregavam uma moeda para ele. Isso quer dizer que no passado, né, na experiência passada, quando metade das pessoas não deram uma moeda, elas deram alguns argumentos para isso. Elas falaram, eu não tenho moeda aqui, desculpe, eu não posso te dar uma moeda. Alguma coisa eles falaram para não dar a moeda. Eles deram algum argumento lógico para isso, mas eles tinham a moeda. Se a gente puder olhar com atenção para isso, eles tinham a moeda, né? Por que a gente sabe disso? Porque no segundo caso, quando a pessoa parecia com um estudante da faculdade,
eles tinham para entregar. 80% das pessoas tinham. Ainda 20% não entregavam, mas olha, sair de 50% para 80% no seu nível de respostas positivas é algo de se considerar, certo? O que seria do seu negócio se ele parasse de vender, se ele passasse a vender praticamente o dobro, ou sei lá, 40, 50% a mais, né? Na verdade é até mais do que isso, dá 60, 70% a mais em vendas, simplesmente porque agora as pessoas se identificam mais com você, se identificam mais com o seu negócio, com o seu produto ou até mesmo com a sua marca. É esse o poder de persuasão aliado à identificação ou semelhança e também à aparência e atratividade física, tá? Esses dois elementos são cruciais na hora de persuadir e influenciar alguém. Cuide desses dois elementos, seja para vender algum produto ou para persuadir e convencer alguém a dizer sim para você, tá bom? Esse vídeo termina por aqui. Não se esqueça, deixe o seu comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou dessa aula e a gente se vê no próximo vídeo.